Vamos resumir aqui. É claro que a política muda todos os dias, né? Mas acho que já vem se consolidando esse cenário, né? De que o Lula muito provavelmente está reeleito. Dá para falar isso olhando o retrato de hoje? É possível que o Flávio se recupere? Olha, Andresa, há 3 meses atrás, a gente falou sobre isso e a nossa conversa era de que, muito provavelmente, o Lula não conseguiria a reeleição. O cenário era mais favorável à oposição do que ao presidente Lula. O fato é que, depois de todas essas mudanças, dessa fragilidade do principal candidato da oposição e essa leve melhora das entregas do governo Lula, o Lula hoje é favorito à reeleição. A probabilidade maior é de uma vitória do Lula. Né? E a gente está vendo pelos números. Né? Todas as pesquisas estão apontando isso. Uma diferença que cada vez tem dado uma pequena largada, ainda não é tão grande, mas uma pequena largada, e a tal da terceira via, ou do que a gente possa chamar de uma alternativa a essa polarização posta, ainda não conseguiu deslanchar. Mas o eleitor indeciso já está piscando para o Lula ou ainda não? O eleitor indeciso é muito interessante que quando tem uma pergunta da pesquisa Quest de hoje, que mais de 1/3 ainda também do eleitorado pode mudar de voto, mesmo quem já está declarando voto a alguém. Então, você tem indecisão mesmo na declaração de voto, ainda não está definido isso. Eu acho que é importante hoje, a gente pode fazer retratos. O retrato de hoje é positivo para o governo Lula, mas tem muita água para rolar. Né? 3 meses, a gente falou, era outra realidade. E agora nós vamos começar a discutir de fato campanha eleitoral. Esse vai ser o tema do Brasil. Né, o futuro do Brasil, quem que pode ser que vai comandar a gente pelos próximos 4 anos. E daí tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Pode ficar desse mesmo formato que a gente está falando, e se ficar assim, é muito favorável ao Lula. Agora, pode ter um crescimento de uma candidatura alternativa? Pode ter o crescimento. Pode ser que o Flávio, as pessoas enxerguem e falem, olha, pessoal, com o Lula não dá, ninguém desses alternativos impactam. Se eu quiser derrotar o Lula, nós vamos ter que concentrar voto no Flávio. Por mais que eu acho que o Flávio não é tão bom assim, mas nós vamos ter que concentrar voto nele. Pode acontecer também de isso dar um empuxo para o Flávio na reta final. O que a gente tem que ficar medindo, e a coisa mais importante desta eleição, mais do que intenção de voto agora, o que a gente precisa medir chama rejeição. E acho que de todas as notícias que essa pesquisa Quest trouxe hoje, a pior delas para o Flávio Bolsonaro é a rejeição. Aumentou? Aumentou 57% de rejeição. Alguém com 57% de rejeição é inviável eleitoralmente. Então essa é a pior notícia que o Flávio pode ter tido. E ele começou com quantos por cento de rejeição? Já era alto, né? Já sempre foi alta, porque ele representava o bolsonarismo. O bolsonarismo sempre teve uma rejeição alta, mas estava muito mais parelha a rejeição dele com Lula. Né? Essa rejeição era mais próxima. E agora tem um alargamento dessa rejeição. Em função de tudo isso que a gente está falando. São 3 meses só apanhando. Né? Não teve nada de positivo. Só brigas internas, brigas familiares. O pai agora teve a carta do pai, que ninguém entendeu aquela carta até agora. A carta para dizer que ele é o candidato. Ele já tinha feito uma antes, né? E o Caiado pegou, né, esse tema e disse, olha, ele vai precisar do pai para poder governar, né? Vai ser um governo de cartinha, né? Isso acabou também pegando. A rejeição, gente, é aquela pessoa que você pega ranço dela. Você não quer nem olhar para a cara dela, e isso é muito difícil você reverter, né? A partir do momento, claro que reverte, dependendo de uma boa campanha, de um bom marqueteiro, mas é o que a gente não está vendo acontecer na campanha do Flávio. O Caiado teve uma outra sacada também, que ele disse que o Flávio está sendo guardado que nem um peru de Natal pelo Lula, que a pancadaria mesmo com relação ao Flávio, que ele fez no verão passado, viria depois do registro da candidatura, né, que começa agora em julho, e depois do registro você não pode mais mudar o candidato. Claro, o Flávio pode desistir, mas aí você tem que ter ali outras alternativas no campo da direita. Então, o governo estaria segurando uma série de acusações contra o Flávio, o que é um absurdo, né, gente? Porque a polícia ela não pode agir de acordo com o calendário eleitoral. Claro. Mas, enfim, estamos no Brasil e isso a gente tem visto, né, ocorrer com muita frequência.
de se usar, né, esses métodos para se conseguir beneficiar um ou outro. O próprio Lula foi vítima disso com relação à Lava Jato, independentemente do que ele tenha feito de errado ou não. O timing dessas denúncias virem à tona é o que eu estou questionando aqui. Claro. Então, a gente tem um Caiado tentando entrar no debate, né? Ele deu 2 declarações aí que acabaram chamando a atenção para ele, e o Renan Santos, que me parece que está um pouco com menos tração. Ele já está perdendo votos para o Caiado? Não acredito que perca votos para o Caiado. O que a gente está vendo agora, eu acho que uma coisa importante, é que o Ronaldo Caiado tinha ficado muito imerso, ninguém discutia o que o Caiado estava pensando. O Zema estava com até mais protagonismo do que ele há tempos atrás, principalmente com aquela briga dele com o Supremo Tribunal Federal. Aquilo estava gerando algum debate sobre o que o Zema pensa, mas o fato é que o Caiado agora parece que deu uma reposicionada de mensagem. E a mensagem que ele está querendo trazer para o Brasil é, olha, tem alguém que derrota o Lula. O Lula não está bem, não é bom. Então tem alguém que derrota o Lula. Esse alguém que derrota o Lula tem que ser alguém que tenha algumas características. Experiência para poder governar, capacidade de afirmar posições, né? E a terceira coisa, alguém que olha para esse cenário e não tenha tanta rejeição. Então, o Caiado reúne esses atributos. Ele é afirmativo, né? Ele tem uma pauta muito importante, que é a pauta da segurança pública, em que ele foi exitoso no estado de Goiás. Ele tem a experiência adquirida de todo esse tempo e ele não tem tanta rejeição no país. Então, ele reúne essas condições. E ele está dizendo para o eleitor, olha, eu sou uma alternativa por conta disso. Do outro lado, você tem o Renan Santos se apresentando mais para o eleitor como uma pós-direita. Como uma direita que vem agora, olha, uma direita revolucionária, né, que quer botar fogo no parquinho. E rever a lógica do Estado brasileiro. Então, são 2 posturas diferentes. São 2 tipos públicos diferentes. O Caiado fala com um eleitor de classe média alta, mais velho, principalmente. E o Renan tem entrado num público muito mais jovem. Um vem com um discurso disruptivo e o outro vem com a terra firme, que a gente estava conversando. Um você aperta o botão para explodir, começar de novo, e o outro, olha... Não, tem jeito. Tem jeito. Eu já fiz, eu posso mostrar para vocês, tem um jeito. Só que esse jeito, talvez as pessoas ficam sempre menos propícias a acreditar na coisa paulatina, né? A gente quer tanta mudança na nossa cabeça, de aquelas coisas mais rápidas, que elas acontecem mais rápido, e daí que o discurso do Renan acaba tendo mais ressonância na sociedade. Mas ambos estão mostrando alguma coisa. O Zema, até eu querendo saber o que o Zema vai fazer. A gente até esquece, ele está brigando, né, com o Supremo Tribunal Federal. É uma briga de poderes. Ele não é nada. Será que ele quer ser indicado para o Supremo? Eu não... não dá para entender. E o restante não veio, né? Acho que o Joaquim Barbosa é candidato? O Joaquim Barbosa ele também nunca apareceu. A gente vai fazer as pesquisas, a gente bota o nome dele, mas ele nunca deu uma declaração de que ele é candidato. Exato. Eu tô querendo tirar. Porque ele quer ser ungido, né? Olha, as pessoas querem Eu acho que o Caiado, quando começar a mostrar o currículo dele, mostrar que ele é médico, num país em que a saúde é um dos principais problemas, né, a se resolver, embora a gente tenha o SUS, que funciona muito bem, né, ainda é uma questão, saúde, segurança pública, né, educação, são sempre questões ali a se tratarem. Talvez quando ele apresentar o currículo dele possa chamar um pouco mais de atenção, porque eu também já tenho percebido que ele, entre o Renan, que é alguém sem experiência, e o Caiado, talvez o Caiado puxe mais esses votos. Acho que é importante o que o Bruno colocou, tem uma galera que está indecisa e essa turma é que pode fazer com que a eleição vá para um lado ou vá para o outro, então nada está tão definido assim para os próximos meses, né? Claro. A gente tem um retrato de hoje, vamos chamar aqui também mais um break, o pessoal que está assistindo pela televisão, aguenta aí que a gente já volta, o pessoal que está no YouTube continua aqui com a gente, que tem muito assunto para tratar.